Antônio Gonçalves Sobral, mais conhecido como Nelson Gonçalves. Nasceu em 21 de junho de 1919, em Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. Antônio era filho dos portugueses Manuel Gonçalves e Libânia Gonçalves. Já nos primeiros anos de vida, Antônio e sua família se mudaram para São Paulo. Por influência do pai, que gostava de serenata e tocava um violão de 9 cordas, o gaúcho despertou interesse por música ainda na infância. Mesmo com problema na fala e sendo chamado de gago, o garotinho começou a desenvolver sua carreira de cantor ao lado do pai. A minha profissão de cantor, de artista de cantor, especificamente cantor, começou assim aos 5, 6 anos de idade. Eu já cantava no colégio, já cantava nas ruas. Eu canto desde menininho, desde 2, 3 anos de idade. E sempre tive pela música uma queda muito grande, porque o meu pai foi talvez o maior boêmio que eu já conheci. Se a minha mãe bobeia um pouquinho, eu nasci dentro de uma garrafa, uma caixa de Brahma Chopp, lá em Livramento. Mas o meu pai, muito boêmio. E então eu ia muito com meu pai às serenatas, pela mão dele. Ele tocava violão de 9 cordas. Hoje quem toca violão de 7 cordas é gênio. Ele tocava violão de 9 cordas, com 3 bordões. Ele tocava bem, era bom demais. Então era serenata pra cá, serenata pra lá. E de dia, ele fazia uma espécie de canto profissional, mas de forma rústica, tipo cigano. Saía minha mãe, meu pai e eu, no caso. Nós íamos nas feiras livres de São Paulo, que foi onde eu me criei, parávamos assim num ponto determinado, e eu subia em cima de um caixote de bacalhau. Então ele solava no violão e eu cantava, eu fazia o solista. Isso eu pequenininho, eles eram um sucesso danado, era mais fininho e tal. Então todo mundo gostava, todo mundo ajudava, todo mundo comprava livrinho de modinha. Meu pai era poeta também, fazia versos, fazia música. Então meu pai imprimia uns livros de modinha na tipografia Souza, São Paulo, e com versos dele, com letras dele e tal. Depois da cantoria na rua, na Feira Livre, esses livrinhos eram vendidos a R$500 e tal. Eu tinha o quê? Tinha 5, 6, 7 anos de idade. Nessa época, meu pai ganhava de 7 da manhã até 1 da tarde, que é o tempo que durava essas tocatas, 120, 180 mil reais. Pra época era dinheiro demais e tal. Eu cresci nesse ambiente musical, assim, rústico, mas musical. Meu pai cantava, tocava violão, minha mãe também cantava muito afinada. E eu cresci, então, com esse gosto pela música. Antônio Gonçalves era fã incondicional de Orlando Silva. Quando Antônio cantava, lembrava muito seu grande ídolo. O distúrbio na fala de Antônio não aparecia quando ele cantava. Isso chamava a atenção de muitos, principalmente dos que lhe chamavam de gago. Antigamente, as pessoas que queriam viver da arte eram mal vistas pela sociedade. As oportunidades de trabalho para um cantor eram mais limitadas e difíceis do que hoje em dia. Antes de se firmar como cantor, Antônio trabalhou como engraxate, jornaleiro, tamanqueiro, mecânico, polidor, garçom, jogador de boxe, entre outros trabalhos. Como boxista, ele chegou a ser campeão paulista na categoria peso médio. Paralelamente a outros trabalhos, Antônio tentava a carreira de cantor.
Com um salário de 300 mil réis por mês, ele foi contratado em 1937 pela Rádio São Paulo. O cantor gaúcho trabalhou nessa emissora até o ano de 1939. Com o sonho de brilhar no cenário musical, Antônio Gonçalves foi para o Rio de Janeiro nesse mesmo ano. Na Rádio Marinque Veiga, ele fez um teste com César Ladeira e foi reprovado. O mesmo aconteceu na Tupi com Carlos Frias, na Nacional com Celso Guimarães, na Rádio Clube com Renato Mussi e na Tamoio com Ari Barroso. Existe até um relato que Ari Barroso teria dito a Antônio Gonçalves que ele não cantava nada. Depois do balde de água fria que levou no Rio de Janeiro, Antônio volta para São Paulo. Mas você pensa que ele desistiu? Antônio continuou acreditando no seu talento musical. Em São Paulo, Antônio teve a oportunidade de gravar um acetato na Rádio Record. A gravação ficou excelente e Antônio, que ficou conhecido como Nelson Gonçalves, voltou para o Rio de Janeiro com a carta de recomendação para gravar o tão sonhado disco de 78 rotações. Eu fui pro Rio, cheguei no Rio e procurei a Ercia Vitor. Mas nessa época era eu falo muito atrapalhado, sou meio gago, meio tal. Mas na época eu era muito gago mesmo, eu era gago mesmo. Porque a pessoa quando tem pouco dinheiro e não tem nome nenhum, tem muito mais defeito que os outros. Todos os defeitos se acentuam muito mais na pessoa que está desprovida das coisas. E eu então parei com o Vitório Latari, que então diretor artístico da Ercia Vitor. Mas da minha forma assim de falar, atabalhoada, até eu vi um cantor de sapato vindo para vir gravar, ele disse, o que é isso, rapaz? Ele não me entendia. E eu nervoso para explicar, não fazia me entender. Conclusão. Ele me botou pra fora desse Vitor, me pegou o acetato e a carta. Disse, gente, isso aqui você roubou do cara que vinha pra cá gravar, a mãe de São Paulo. Você é um ladrão de acetato e de carta. E eu fui posto pra fora desse Vitor. E eu cheguei na rua e digo, ai meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Sem o acetato e sem a carta. No dia seguinte eu voltei na Ercia Vitor. Voltei na Ercia Vitor e digo, aí, eu quero o acetato e a minha carta. E dá e não dá, aquela briga e tal. E bem saindo o Benedito da Cerda, que estava gravando na Ercia Vitor nesse dia. E estava a par da questão do acetato. Já havia ouvido o acetato junto com o Latari. E o caso tinha sido começado com ele. Então chegou e disse, esse aqui é o cantor, aquele cara de São Paulo, que a voz dele é do acetato. Mas ele é um gago danado, não fala nada. Aí disse assim, peraí, vamos tirar uma prova do nome aqui, vem cá. É você o cantor? Eu digo, sou. Então vem cá no estúdio. Lacerda, o Londino, o Meira, o Canhoto. Qual é o tom que você canta? Eu dei um tom pra ele lá, não tom. Aí eu cantei. Se eu pudesse um dia, a teus pés poria toda a natureza, fazendo-te rainha, ó deusa da beleza. Aí eu cantei, quando eu vi cantar, disse assim, mas rapaz, o Vitório Latari, esse rapaz é vai ser o maior cantor do Brasil, rapaz. Tá aí afinadíssimo, certinho, beleza de voz, é pra contratar já. O cantor que enfrentou rejeições e passou por situações em que se sentiu humilhado, ao se recusar em desistir, fez um sucesso extraordinário com sua voz poderosa. Ele foi um dos maiores vendedores de discos da história da música popular brasileira, tendo vendido mais de 74 milhões de cópias. Reconhecido por sua voz marcante, ele ganhou tantos prêmios e recebeu tantas homenagens que é impossível contar. Em sua brilhante carreira, gravou mais de 2.000 músicas. Muitas alcançaram o topo das paradas de sucesso. Além do Brasil, Nelson Gonçalves fez sucesso em outros países. Periste um amigo. Bom dia, aqui me tem de regresso sem você. Os seus rios, seus montes, cascatas. Não.
cabe, na época de hoje, mais mentiras. Me envolvi a tal ponto que fiquei totalmente dependente da droga. Teve um momento na carreira de Nelson Gonçalves que ele se envolveu com drogas. O grande cantor quase teve sua carreira e vida destruída. Ele conseguiu deixar as drogas e se tornou um exemplo de superação e de como as drogas são prejudiciais. Infelizmente, no dia 18 de abril de 1998, o coração do rei do rádio parou de bater. Devido a uma parada cardíaca, Nelson Gonçalves faleceu aos 78 anos.